Oi gente, meu nome é Mariana e hoje vim contar pra vocês sobre uma leitura que eu fiz agora em 2023, que foi Sea of Tranquility, da Emily St. John Mandel. Eu, na verdade, li esse livro com os ouvidos, então eu ouvi o audiobook dele. E foi uma experiência bem interessante pra mim. Eu não sou muito ouvinte de audiobooks, eu ainda prefiro ler o livro com os olhos mesmo, né? Mas eu tenho ouvido alguns audiobooks, né? Esse ano e um pouco no ano passado também, na verdade, um audiobook no ano passado, mas enfim, esse ano eu ouvi mais, né? E eu tô gostando dessa nova experiência de leitura. Sea of Tranquility foi publicado em 2022 lá fora. A Intrínseca, que publicou outros livros da mesma autora, ainda não se pronunciou sobre o lançamento dele aqui no Brasil, mas talvez seja publicado porque ele vai ser adaptado para uma série da HBO, mas ainda não tem nada confirmado. Esse livro, inclusive, foi uma das escolhas do Goodreads Awards de ficção científica de 2022. Então ele foi um livro que fez bastante sucesso lá fora. E foi meu primeiro contato com a Emily St. John Mandel. Eu nunca tinha lido nada dela, né? Foi o primeiro livro dela que eu li e eu gostei bastante. A gente começa o livro conhecendo o Edwin, que é um adolescente no final dos anos do século XIX. Ele é britânico e, por causa de um desentendimento na mesa de jantar, ele vai fazer uma viagem para o Canadá. Durante essa viagem, ele passa por uma experiência um pouco estranha, no mínimo. Em um dado momento, ele entra numa floresta perto do local onde ele está morando, né? E para na frente de uma árvore e escuta dois barulhos estranhos que não deveriam estar na floresta. Primeiro, ele ouve o som de um violino e depois ele ouve um barulho que ele não sabe exatamente o que é. Ele não sabe bem como descrever. Ele nunca tinha ouvido aquele barulho. 2 séculos depois, a gente vai conhecer uma grande autora chamada Olive Llewellyn, que está fazendo um tour do mais novo livro dela, né? O interessante é que ela está fazendo esse tour por toda a Terra, mas na verdade ela nasceu em uma das luas colonizadas de Marte. Esse novo livro que a Olive está divulgando mundo afora conta a história de um mundo enfrentando uma pandemia. E além disso, o livro traz uma passagem bem estranha. Nessa passagem, um homem está tocando seu violino no corredor de um terminal de passageiros de avião, eu acho. E ao redor dele existem várias árvores, como se fosse uma floresta. E também a gente conhece a Mirella, que é uma personagem que está procurando o irmão de um antigo amigo que pode tirar uma dúvida, né, sobre um caos que aconteceu há alguns anos, né, quando ela ainda era pequena, que envolve uma floresta e um violino. Então a gente vai começar o livro conhecendo esses personagens, né, um de cada vez. O começo, pelo menos pra mim, foi um pouco confuso, porque a gente já começa a história, né, a gente começa a história conhecendo o Edwin. E aí, de repente, vai mudando de tempo e espaço, né? Com vários personagens. E aí eu fiquei meio perdida pensando, tá, eu tô entendendo isso certo? Onde é que isso vai dar? E aí eu fui percebendo que essas 3 pessoas, né? Esses 3 acontecimentos, essas 3 situações estavam ligadas de alguma forma. Afinal, 3 pessoas de tempos e locais completamente diferentes viram a mesma coisa. Para mim é um pouco confuso falar sobre esse livro, porque assim, eu dei, né, esse resumo do começo do livro, que obviamente para não dar spoiler, né, do que acontece depois. E logicamente você já vai criando suas teorias, né? Principalmente se você já está acostumado, se você já conhece o estilo da autora, ou se você já leu e assistiu várias histórias de ficção científica, né? Então dá pra criar suas teorias. E assim, pra mim, eu não sei bem como falar sobre esse livro, porque, por um lado, eu gostei bastante da escrita da autora, do que ela criou, de como os personagens e as situações estão interligados, mas ao mesmo tempo, eu não gostei tanto, assim. Na verdade, não é que eu não tenha gostado, eu acho que perdeu um pouco, assim, do assombro, por assim dizer, pra mim, mais ou menos na metade do livro, quando eu entendi o que é que iria acontecer, né? Logicamente que no meio do livro, pra mim,
era só uma teoria muito forte, mas essa teoria se confirmou no final, né? Então, não é que eu tenha perdido o gosto, né, pela história e tal, mas por ser uma história que tem um suspense, né, que tem, não um suspense, mas assim, tem um mistério que envolve, né, os 3 personagens, né, que a gente conhece no início e tal. Eu acho que o fato de eu conseguir saber antes do final o que aconteceu, né, pra mim, perdeu um pouco da magia. Mas isso não quer dizer que foi uma leitura ruim, que foi uma experiência de leitura ruim pra mim. Não, longe disso. Eu acho que o livro, ele vai numa crescente, né, e, pelo menos pra mim, antes do final, ele decai, né, porque assim... a gente começa conhecendo o Edwin, que tem uma pequena história, né? A participação dele é muito pequena. Aí depois a gente conhece, eu até acho que falei ao contrário, acho que a gente conhece primeiro a Mirella, e eu resumi primeiro a Olive, né? Mas eu acho que a gente conhece primeiro a Mirella, né? Que vai falar com esse amigo, esse irmão do amigo e tal. E aí é que a história começa a ficar um pouco mais confusa, porque aí a gente vai conhecendo novos personagens, o enredo começa a ficar um pouco mais... denso, por assim dizer. Com a Mirella acontece algo que não aconteceu muito com o Edwin, que a gente começa a ver o contexto em que a Mirella está, sabe? Eu acho que o contexto do Edwin, vamos dizer, é assim, sabe? E o contexto da Mirella é assim. O contexto da Olive é bem grande. Então tem essa progressão, vamos dizer assim, do que a autora quer contar sobre cada personagem, sabe? Então, como eu tava dizendo, a gente tem um pouco mais de contexto da Mirella, né? A gente vai conhecer, né, o que vai acontecer com ela, por que ela vai conversar com esse amigo do irmão, esse irmão do amigo, na verdade, né? Então, o contexto vai se desenrolando mais. A gente chega na parte da Olive, a Olive parece muito mais personagem principal do que os outros dois, né? Do que o Edwin e a Mirella. Inclusive, se eu não me engano, a Olive é uma antiga personagem da Emily St. John Mandel. Como eu disse, eu nunca li nada da autora, então não sei exatamente como ela se relaciona, né, com os outros livros. Mas, se eu não me engano, eu vi em algum lugar sobre isso, que a Olive é uma escritora de um livro anterior da Emily St. John Mandel. Enfim, na parte da Olive, como eu estava dizendo, a gente tem um contexto muito mais amplo, porque a gente vai entender como a Olive nasceu em uma lua colonizada, como é esse novo espaço de vivência, por assim dizer, né? Como é esse novo local. Ela não mora na Terra, então o que aconteceu com a Terra para ela não morar lá, né? Como foi que aconteceu essa colonização do espaço? E mais do que isso, a gente também vai ver muita coisa sobre o próprio livro que a Olive está divulgando nessa book tour, né? Então, além do contexto da Olive, a gente também vai ver um contexto que é ainda mais ficcional, que é do livro que ela está escrevendo. Então, tem entrevistas dela falando sobre o livro, tem alguns trechos do livro dela, né? É um livro sobre o livro. É um assunto também muito potente, porque o livro da Olive fala sobre o mundo pandêmico, então talvez seja um pouco forte para algumas pessoas ler sobre uma situação de pandemia logo depois de a gente ter tido a pandemia, né, enfim. Então, logicamente, tudo isso é muito interessante, talvez um pouco arrastado nas partes da Olive, mas eu achei muito interessante como ela criou esses vários contextos e inseriu todos eles em um contexto maior, né, para interligar todos esses personagens. É realmente um livro muito interessante, eu gostei bastante, tanto do aspecto, assim, vamos dizer, cotidiano, né, de mostrar o que cada personagem estava fazendo e como estava vivendo, né, no momento em que eles veem, né, aquele som de violino e aquele som, né, depois que a gente sabe, né, que a gente vê a Olive, a gente sabe que o Edwin vê, na verdade, né, o barulho de, não sei se de trem ou se de avião, né? Acho que é de avião taxiando. Eu realmente não lembro se é uma rodoviária ou se é um aeroporto. E essa floresta, né? Que são coisas que não dá pra passar batido, né? Tudo bem você, de repente, ouvir um violino se você tá no meio da rua, por exemplo, né? Mas um violino com um barulho de transporte alto, vamos dizer assim, né? E
em volta a uma floresta, né, fica meio, ué, o que está acontecendo aqui? 4 horas da tarde ainda e tá parecendo 6. Então eu acho que a Emily St. John Mandel tem uma narrativa boa, ela criou um mundo, né, uma situação muito específica, e que é muito interessante, né, ver como cada um dos personagens vai se interligando com o próximo, mas ao mesmo tempo, pra mim, pelo menos, deu uma murchada porque eu entendi antes do final o que é que a Emily St. John Mandel fez, né? Então eu fiquei assim, tá, é isso que vai acontecer, né? Eu falei a teoria enquanto eu tava lendo, enquanto eu tava ouvindo, na verdade, porque sou audiobook, né? E aí o resto do livro foi só uma confirmação. E assim, tá, é isso. Então tá bom. Mas, de toda forma, eu gostei da escrita da autora, né? Já que foi a minha primeira vez lendo alguma coisa dela. Eu gostei do mundo que ela apresenta, né? Eu gostei dessa parte de ficção científica. Eu não me importo muito com histórias previsíveis, né? Afinal, eu sou leitora assídua de romances. Mas em livros que especificamente querem colocar um mistério, né, eu acho que esse mistério não deveria ser tão previsível. Mas eu achei o livro interessante, principalmente porque, por meio do livro da Olive, a autora consegue abordar algumas questões muito pertinentes, umas problemáticas muito interessantes sobre a vida atual, né? Principalmente durante e depois de uma pandemia. Enfim, vou terminar esse livro antes que São Paulo decida que não quer mais luz em plenas 4 horas da tarde. Eu recomendo esse livro se você gosta de ficção científica, se você já leu algo da Emily St. John Mandel e gostou, se você gosta de histórias com vários personagens em locais diferentes, em contextos diferentes, né? Eu acho que é um bom quebra-cabeça. Me conta aqui se você por acaso já leu esse livro, se gostou, se não gostou, se leu outros livros da Emily St. John Mandel e lembra dessa autora chamada Olive, né, que talvez tenha aparecido em outros livros dela, não sei exatamente, mas enfim, me conta aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like nele. E também não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!